todos, sejam bem-vindos a esta curta introdução à ferramenta de faseamento do Autodesk Revit. O faseamento é um recurso bastante versátil do Revit e pode ser utilizado para termos um melhor entendimento de como uma obra é executada em diferentes etapas. Este é um recurso fundamental, por exemplo, para projetos de reformas. Uma confusão comum é imaginar que esta ferramenta de faseamento diz respeito à fase de projeto. Não é o caso. Aqui estamos falando em momento de execução de uma obra. Vamos entender melhor. Na aba de Manage, encontramos a ferramenta de Phases. Ao clicar nela, abrimos uma caixa de diálogo contendo três abas. Na primeira, definimos as fases da nossa obra. Na segunda, os filtros de vista que nos permitirão configurar a maneira como as informações de fase serão visualizadas. E na terceira, as definições de representação para as diferentes condições dos elementos em cada momento. Nossa primeira dica é nunca confundir os phase status com os nomes dados para as fases de projeto. Em Graphic Overrides, um estado de fase pode ser o de elemento existente, o de elemento demolido, o de novo elemento e o de elemento temporário. Estas são as condições dos elementos em um determinado momento de uma linha do tempo. Ou o elemento foi criado no passado e segue existindo, ou foi criado no passado e hoje encontra-se demolido, ou não existia no passado e agora é novo, ou foi criado e demolido na mesma fase em questão, o momento do desenvolvimento da minha obra que configuramos em Project Phases. A configuração de tais fases se dá justamente nesta aba. Aqui encontramos uma linha do tempo que vai do passado ao futuro. Podemos definir um primeiro momento de condição existente, de partida ou mesmo levantamento do atual, e a ela acrescentar um segundo momento de projeto, por exemplo. Nossa dica é definir nomes que façam sentido para você, sem confundir estes termos com os estados de fases. Na aba de Phase Filters é que entenderemos como os estados de fase se relacionam entre si para cada fase do projeto. Aqui também os nomes podem ser modificados, para um eventual melhor entendimento desta dinâmica. O filtro de fase é a maneira como a transição temporal de um dado elemento será representada na vista. Assim, no exemplo do filtro Show Demo plus New, todo elemento novo na fase em que a vista está configurada será mostrado em suas configurações visuais padrão, sem overrides. Todo elemento existente, ou seja, que persiste desde a fase anterior, não será mostrado. Todo elemento demolido, ou seja, que existia na fase anterior, mas que teve o seu estado alterado para demolido na atual fase, será mostrado naquela configuração de override definida para demolished, na aba de Graphic Overrides. O mesmo acontecendo com os elementos temporários. Lembrem-se que tais relações referem-se sempre à dupla configuração para o elemento, que sempre é criado em uma fase e demolido, ou não, em outra. E a vista, que sempre reflete a realidade de um determinado momento, ou fase, de acordo com determinado filtro de fase. Estes fundamentos serão importantíssimos, por exemplo, para a representação de reformas ou a manipulação de terrenos, e o respectivo cálculo da movimentação de terra a partir da diferença entre dois terrenos em momentos diferentes. Obrigado por assistirem a este conteúdo e não hesitem em entrar em contato com seu representante Autodesk em caso de dúvidas. Um grande abraço.